Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um jogador com passagens na base do Palmeiras que vive um momento bom pelo time do Cruzeiro e que, na minha opinião, merece mais espaço para essa zaga. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Também sobre o Rômulo, jogador revelado na base do Cruzeiro que vive uma fase muito boa pelo Internacional. Jogador que, tipo assim, eu sinceramente falo aqui no canal desde 2019 que seria uma boa opção para o Cruzeiro. Estava jogando contra o Cruzeiro no início do ano e o Cruzeiro não trouxe ele, nem especulou. Eu acho que foi um erro muito grande, na minha opinião, da diretoria. Quem que é esse atleta que eu quero comentar aqui no vídeo? Também sobre um atacante da base do Cruzeiro, jogou alguns jogos no ano passado, estava por último no futebol europeu, retornando ao Cruzeiro. E para onde será que ele vai? O Cruzeiro tem interesse de emprestá-lo e não deve, aproveitá-lo no time de cima. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube. Aqui que postamos 3 vídeos diários, Esse aqui, se tudo der certo, está saindo pela manhã, nessa terça-feira. O segundo por volta de meio-dia e o último às 5 horas da tarde. Então aproveite para se inscrever, deixar seu like, que sem dúvidas vai continuar recebendo mais notificações de conteúdos novos. Antes de darmos sequência, tem um recado da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas que eu tô gravando o vídeo hoje para vocês, e chegou várias outras também lá para mim no Brasil, Eu tô passando tempo agora no Chile, chegou outras lá no Brasil para mim. Eu vou deixar aqui alguns para vocês, o modelo rosa da temporada passada, o modelo azul desse ano também, muito bonito, que você pode adquirir a sua, e também o modelo que eu peguei aqui, de treino, a versão branca e roxa, e também a versão do acesso, que tá disponível lá na DG Store. Tem do Cruzeiro dessa temporada, a branca, a azul, saindo aí por apenas R$130, e ela personalizada com o seu nome, o número nas costas, por apenas R$160. E além disso, você falando que veio aqui pelo canal, você vai ter 10% de desconto. O link da DG, então, vai estar aqui embaixo na descrição do Instagram deles. Você chama lá, fala que veio aqui pelo Cruzeiro News e vai ter esses 10% de desconto. Lembrando que tem também loja física em Belo Horizonte, você pode ir lá buscar. Tá lá no Instagram também os detalhes da loja, localização no centro de Belo Horizonte, lá na Rua dos Goitacazes, para você adquirir a sua. Bom, quero começar falando sobre o lateral direito / volante, o Rômulo, que atualmente está no Internacional e vive um bom momento pela equipe no Campeonato Brasileiro. Até marcou gol, contra o Vasco na penúltima rodada, e ele tem 23 anos de idade, tem jogado mais como volante mesmo nesses últimos anos. Na atual temporada, 8 partidas e 1 gol marcado. E é um jogador que era do Cruzeiro, Ele chega ali junto com aquela leva do Ederson, o Maurício, tinha outros jogadores também do Desportivo Brasil, lá de São Paulo. E ele chega para o Cruzeiro em 2018 e fica até 2020, até 2019. Foi muito bem pelo time de base, 35 jogos naquele ano. E assim, não foi aproveitado porque o Cruzeiro foi rebaixado. Ficou uma situação estranha porque era um atleta que merecia espaço no time do Cruzeiro. Tenho certeza que se ele tivesse continuado para a Série B, poderia ter tido mais espaço, mas pela bagunça que era o Cruzeiro, eu acho que até fez certo, dele ter saído, porque ele foi lá para o futebol chileno, com a equipe do Chile, La Serena. Não é aqui de Santiago, é lá da cidade de La Serena, muito bonita inclusive, mas não é um time relevante, que vai brigar por títulos. Ficou lá 2 anos. 35 jogos nesse período, 2 gols e 1 assistência. Ele volta aqui para o Brasil para o Juventude na Série A do ano passado. Até achei estranho esse movimento dele, mas foi para lá, 8 jogos na Série A e marcou 1 gol pela equipe que ainda foi rebaixado para a Série B. Nesse ano ele assina com o Atlético de Minas Gerais, então tipo assim, ele jogou muito bem pelo Cruzeiro e eu gostava, viu? Eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando que ele seria uma boa opção. Em 2019 eu trouxe um vídeo excelente falando sobre as principais promessas da base que mereciam espaços para aquele ano e para 2020 também. Eu colocava o Rômulo, Até eu lembro que ele, se não me engano, a namorada dele na época também repostou o vídeo nos stories e tudo mais, que eu já vinha falando, cara, esse cara é bom, esse cara é bom. E olha aí o que aconteceu. Até achei interessante porque nos últimos 3 times que ele passou, ele tem exatamente o mesmo número de jogos, 8 jogos pelo Juventude e 1 gol. 8 jogos no Campeonato Mineiro pelo Atlético e 1 gol marcado. Jogou muito bem contra o Cruzeiro na Independência. 8 jogos até aqui pelo Internacional e 1 gol marcado. Desde quando ele surge profissionalmente, ele sempre tem 1 gol marcado também. Desde o La Serena, lá do Chile, até agora no Internacional. Curiosidade aleatória, o Rômulo, que tem sido uma peça reserva de imediato nessa função de volante no Internacional, mas jogado com muita frequência, e até por conta disso, acho que o Cruzeiro errou. Tudo bem, tinha muitos jogadores para essa função no início do ano, mas olha agora, como que está, Com certeza o Rômulo para essa função de volante poderia ser uma ótima alternativa. Vale lembrar também que no Chile ele ficou esses 2 anos, ele jogava muito mais, como lateral direito. O contrato dele com o Internacional, se eu não estiver enganado, vai até dezembro de 2025.
Bom, quero falar aqui agora sobre o Breno, atacante aí do Cruzeiro de 21 anos, que está voltando de empréstimo do Valladolid para o Cruzeiro, onde ele passou um meio ano, né, basicamente por lá, no caso jogando pela equipe B, não conseguiu acesso aos números dele por lá, mas está voltando ao Cruzeiro, que deve emprestá-lo novamente para uma outra equipe. Jogador que ainda não marcou nenhum gol profissionalmente pelo Cruzeiro, fez algumas partidas na Série B do ano passado, 6 jogos e 1 assistência, mas teve números muito bons pelo time de base. 32 partidas, 15 gols e 2 assistências. Curiosidade que ele jogava como volante, né? Por exemplo, em 2021, 31 jogos e 1 assistência pelo Cruzeiro jogando como volante. E depois ele joga como atacante e vira um centroavante ali muito bom, marcando muitos gols. É aquela coisa, eu não sei se eu aproveitaria ele no time do Cruzeiro. Tem, por exemplo, o Arielson, que é mais jovem e tudo mais, que eu acho sim que merecia um pouco mais de espaço. Talvez, por essa carência de jogadores na posição, poderia ser uma alternativa. Mas você não vai nem utilizar o Edu. Imagina o Breno, por exemplo, se ele teria chance. Então, até pela postura da diretoria, eu acho que seria bem complicado de pensar nessa possibilidade. Deve buscar novos ares, quem sabe em times da Série B, o Cruzeiro conseguiu um empréstimo para outro time do futebol português, enfim, deve ser essa a alternativa. Atleta que jogava pelo Brasilis até 2020 e foi buscado pelo Cruzeiro em 2021. Essa experiência dele também lá no futebol espanhol com certeza ajuda bastante na sequência do atleta. Cruzeiro que tem um percentual bem relevante, de olho também numa venda futura. Quero saber o que você acha do Breno, se acompanhou alguns jogos da reta final da Série B, né, do ano passado, que ele fez parte do elenco, ou se não pela equipe de base, onde realmente viveu um bom momento. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o zagueiro Juan Santos, que é revelado pelo Palmeiras e que, assim, tem agora uma expectativa de ter um pouco mais de espaço no time do Cruzeiro, principalmente do Cruzeiro ter renovado o seu contrato, vai até dezembro de 2026, multa para o futebol do exterior de mais de 250 milhões de reais, se não estiver enganado. Então, assim, é um atleta que já está pronto, na minha opinião, para ter mais espaço no time do Cruzeiro. 19 anos de idade, já foi convocado para a seleção brasileira em várias vezes, até mesmo vestindo a camisa do Cruzeiro. Não participou do Sul-Americano Sub-20, ou da Copa São Paulo, ou do time principal no Campeonato Mineiro, porque ele teve lesão. Mas voltou de lesão e até aqui no Campeonato Brasileiro, pelo Cruzeiro Sub-20, 12 jogos, 2 gols marcados, segue sendo uma peça fundamental para esse time Sub-20 e que no ano passado já havia jogado uma partida contra o Novo Horizontino na Série B. Igual eu falei, nem acho que foi maldade do Cruzeiro não ter dado mais espaço para ele, foi que ele se lesionou no Campeonato Mineiro, quando estávamos precisando de um defensor, senão, na minha opinião, o Juan Santos já teria espaço, já seria titular, tá? Desse time do Cruzeiro, gosto muito dele, vejo um potencial muito grande nele, no Ian Lucas, o Ian Lucas que já tem mais espaço, pelo menos até no início do ano, né, com o técnico Pepa nem tanto, mas que merece um pouco mais de espaço nesse time do Cruzeiro. Ele surge na base do Palmeiras, foi peça importante na conquista da primeira copinha do Palmeiras, jogou 2 anos por lá, né, pelo Palmeiras, né, conquistando títulos da Copa São Paulo, antes de chegar ao Cruzeiro, pelo Palmeiras em 2022, 12 jogos e 1 gol. Pelo Cruzeiro no ano passado foi muito bem na Copa do Brasil, 15 jogos e 1 gol marcado, contando também Campeonato Mineiro Sub-20, marcou um gol contra o Fluminense naquela reta final. Então o Cruzeiro agora renovando seu vínculo, dando um aumento salarial para ele, aumentando a multa nacional, que nós não sabemos quanto que é, e a internacional. Então fica mais tranquilo para o Cruzeiro dar espaço no time principal para para o Juan Santos, que na minha opinião está pedindo passagem há um bom tempo. Ele, o Everton, são 2 nomes que realmente eu gostaria de ver, né, aqui pelo Cruzeiro, tendo então um pouco mais de espaço. Quero saber se você concorda comigo, discorda, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. O link da DG Store também vai estar aqui embaixo na descrição e outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela, junto com o nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Estamos quase chegando a 2 mil inscritos por lá, nosso canal reserva, bem importante você que acompanha aqui os vídeos, se inscrever por lá também. Valeu, galera!